Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é gravada, portanto, eu não sei se vocês estão assistindo de manhã, à tarde ou à noite. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trabalhar sociedade por ações, né? Iniciando, então, o capítulo 15. Aula 1, capítulo 15, sociedade por ações. Aula 1, capítulo 15, sociedade por ações. Então, vamos lá. Sociedade por ações. As sociedades por ações são classificadas como sociedades institucionais. Então, como nós já vimos nos capítulos anteriores, as sociedades podem ser contratuais e as sociedades podem ser institucionais. As sociedades são contratuais quando o ato constitutivo, que deve ser registrado na junta comercial, se chama contrato social. E as sociedades são institucionais quando o ato constitutivo, que deve ser registrado na junta comercial, se chama estatuto social. Então, quando tem estatuto social, a sociedade é institucional. Quando tem contrato social, a sociedade é contratual. As sociedades contratuais são aquelas formadas por cotas, enquanto que as sociedades institucionais são formadas por ações. Então, as sociedades por ações são institucionais porque o ato constitutivo, que é o documento que deve ser registrado na junta comercial, se chama estatuto social. Se chama estatuto social. Então, quais são as sociedades por ações? Então, nós temos aqui no Brasil duas, sociedades por ações. A sociedade anônima, também chamada de companhia, pode ser escrito dessa forma, sociedade anônima, ou companhia, ou SA, ou CIA. Então, ela pode ser identificada de todas essas maneiras, de todas essas formas. E a outra sociedade por ações é a comandita por ações. Então, nós temos a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. A sociedade anônima e também a sociedade em comandita por ações. Comandita por ações. Legislação. Então, quando se trata de sociedade por ações, nós vamos perceber que existe a previsão de uma lei específica, a Lei 6.404 de 76. A Lei 6.404 de 76, também chamada de Lei de Sociedade por Ações. Também chamada de Lei de Sociedade por Ações. O Código Civil de 2002, apenas nas omissões previstas no artigo 1089 do Código Civil e artigos 1090 a 1092 tratam sobre sociedades por ações. Então, nós temos aqui uma pequena previsão no Código Civil a respeito das sociedades por ações. Então, nós temos aqui a Lei 6.404 de 76, que é uma lei bastante complexa, mais de 300 artigos que tratam sobre as sociedades por ações. E nós vamos trabalhar nesse capítulo 15. Características das sociedades, características gerais das sociedades anônimas. Então, primeiro nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da sociedade anônima. E depois, no final do capítulo, vamos tratar um pouquinho a respeito da comandita por ações. Então, características gerais da sociedade anônima. Sociedade de capital. Então, nós vimos nos capítulos anteriores que as sociedades formadas por cotas, elas são consideradas sociedades de pessoas, porque leva-se em conta as características pessoais dos sócios. Os sócios se unem para desenvolver atividade empresarial, porque um enxerga no outro a oportunidade de lucrar. Existe a compatibilidade entre eles, a afinidade entre eles, a amizade, a proximidade entre os sócios. Aqui na sociedade anônima isso não existe. Então, ela é considerada uma sociedade de capital, não porque fica lá em São Paulo, nem porque fica em Brasília. É porque aqui o que importa é apenas o investimento. O que importa é apenas o capital investido na sociedade. Então, os acionistas muitas vezes não se conhecem, não conhecem a própria empresa que ele é acionista. Então, muitas vezes ele adquire as ações com o único objetivo de que aguardar a valorização das ações. E depois eles vendem essas ações na Bolsa de Valores, obtendo então um lucro com a negociação. Então, a grande maioria das vezes,
o intuito do acionista é apenas lucrativo, especulativo e nada mais do que isso, não tem nenhum outro vínculo, né, com relação à sociedade, com relação à empresa. Então, por isso ela é chamada de sociedade de capital. Por isso ela é chamada de sociedade de capital, porque aqui não se leva em conta as características pessoais do acionista. O que importa é se o acionista é brasileiro, se é uma outra empresa, se é uma pessoa natural, né? Não importa o time que ele torce, nada disso é levado em conta, né? Nada disso é levado em conta. O que importa é apenas o investimento do acionista na empresa. Títulos representativos denominados de ação. Então, aqui, as frações da sociedade anônima são chamadas de ações. Lá nas sociedades contratuais, as frações são chamadas de cotas. Por isso, nós temos sócios cotistas, enquanto que na sociedade anônima, nós temos acionistas, né? Acionistas de sociedade anônima, né? Porque eles são detentores de ações, e essas ações são livremente negociáveis. Então, o acionista pode vender suas ações para quem ele quiser, né? E os demais acionistas não podem impedir. Diferente acontece com as cotas. Se você é sócio de uma empresa e tem cotas, para você vender essas cotas para um terceiro estranho, depende da concordância dos demais sócios, né? Então, se algum dos sócios não concordar com a alienação dessas cotas para um terceiro estranho, essa alienação não tem validade. Agora, com as ações, isso não acontece. Se você tem ações de uma empresa, você pode vendê-las, cedê-las livremente. O que pode acontecer no Estatuto Social da Sociedade Anônima é conter uma cláusula de preferência. Isso quer dizer o seguinte: se tiver a cláusula de preferência no Estatuto Social, o acionista fica obrigado a oferecer as ações para os demais acionistas e se ninguém quiser, aí sim ele fica livre para vender para um terceiro estranho. Mas se não tiver essa cláusula de preferência, ele nem ao menos precisa oferecer para os demais acionistas. Ele pode vender para aquele bem entender, né, e os demais acionistas nada podem fazer. Não podem impedir de maneira alguma, né? As ações podem ser penhoradas, né? As ações podem ser penhoradas por dívidas pessoais do acionista, diferente do que ocorre com as cotas. As cotas não podem ser penhoradas, né? Não estão sujeitas a penhora. Agora, as ações, sim, né? Então, as ações podem sim ser penhoradas. Então, se o acionista tem dívidas pessoais, o credor pode pedir a penhora dessas ações, né? Inclusive, ele pode pedir a adjudicação dessas ações, tomando assim o lugar do acionista, né? Ocupando uma posição de acionista no lugar daquele que devia a ele, credor, certo? Ou, caso não queira adjudicar as ações, ele pode muito bem deixar que essas ações sejam vendidas em leilão. Aquele que adquiri-las em leilão passará então a ser o acionista da sociedade anônima. Outro ponto importante que nós temos é com relação à morte de acionista, né? Então, se ocorrer de um acionista vier a falecer, né? Se ocorrer a morte de um acionista, obriga os sucessores a ingressar à sociedade, né? Então, os sucessores, os herdeiros do acionista, tomam o seu lugar automaticamente, né? Passam a ser acionistas automaticamente. O tratamento não é bem assim quando se trata de sociedade por cotas, né? Quando ocorre a morte de sócio na sociedade por cotas, né, ocorre a liquidação das cotas. Isso quer dizer que a sociedade paga para os herdeiros o valor das cotas e não recebe os herdeiros na sociedade, né? Então, o valor correspondente às cotas será pago em dinheiro para os herdeiros do sócio que morreu, a não ser que no contrato social tenha uma cláusula prevendo de maneira diferente. Pode existir no contrato social uma cláusula que diz o seguinte: havendo a morte de sócio, os sucessores irão ingressar no lugar do sócio que morreu. Mas para isso há necessidade de previsão legal, há necessidade de previsão no contrato social, né? Com a sociedade anônima também há essa possibilidade. Então a regra geral é a seguinte: morreu o acionista, os herdeiros ingressam na sociedade, se tornando acionistas no lugar do acionista falecido. Porém, o estatuto pode conter uma cláusula dizendo diferente, dizendo que, em caso de morte de acionista, né, a sociedade anônima irá pagar para os herdeiros o valor correspondente às ações.
mas para isso deve haver previsão no Estatuto Social. Para isso deve haver previsão no Estatuto Social. Acionista. Responde pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Então, o acionista responde pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Então, quando o acionista procura uma sociedade anônima, ele adquire ações. A sociedade subscreve ações, ela cria ações, ela disponibiliza ações, ela oferece ações. E a partir do momento que o acionista adquire essas ações, ele assume um compromisso, ele assume uma obrigação. A obrigação dele é pagar o preço de emissão dessas ações. Então, ele tira do patrimônio pessoal dele dinheiro para poder pagar para a sociedade anônima o valor das ações que ele subscreveu, as ações que ele adquiriu, certo? Então, ele passa a ser um acionista, passa a fazer parte daquele quadro social. Daí, vamos falar um pouquinho a respeito de valor, Vamos falar do valor das ações, mas para isso, vamos falar um pouquinho a respeito de valor do imóvel, para nós entendermos um pouquinho melhor, para depois falarmos a respeito de valor das ações. Então, imagina o seguinte, o valor de um imóvel. Temos lá o valor venal. O valor venal é objetivo, é o cálculo e pagamento de imposto de propriedade. Então, quando você vai pagar o IPTU de uma casa, por exemplo, de um terreno, quando você vai pagar o IPTU de uma casa ou de um terreno, o IPTU é baseado no valor venal. É um valor estipulado pela prefeitura. Então, a prefeitura avalia o imóvel, e esse valor é o venal. Normalmente, o valor venal é abaixo do valor de mercado. Então, esse valor venal aqui é apenas com o objetivo de se fixar o imposto de propriedade, o IPTU. Valor declarado na escritura. O objetivo é o pagamento de imposto de transmissão. Então, imagine um contrato de compra e venda de um imóvel. Vamos imaginar que um terreno vale 100 mil reais. Certo? Vamos imaginar que o terreno vale 100 mil reais. O imposto de transmissão por conta de compra e venda é 2% do valor do imóvel. Então, teríamos que pagar, no caso da compra e venda desse terreno, o imposto de transmissão no valor de 2 mil reais. Certo? Se o valor de 100 mil reais for o valor declarado na escritura. Mas pode ser que na escritura seja lançado, informado um valor menor, 80 mil reais, por exemplo, com justamente o objetivo de se pagar menos imposto. Então, se você lança na escritura o valor do imóvel de 80 mil reais, ao invés de você pagar 2 mil reais, você vai pagar apenas 1.600 reais. E, por final, temos aqui o que se chama de valor de mercado. O objetivo é a negociação, é a compra e venda do imóvel. É o valor que, de fato, o imóvel vai ser vendido. Então, se o sujeito tem um terreno que vale 100 mil reais, mas ele está com muita pressa de vender, pode ser que ele venda o terreno por 80 mil reais, 85 mil reais, 90 mil reais, 95 mil reais. Vai depender muito da necessidade dele. Da mesma forma que, se o terreno vale 100 mil reais, mas tem uma outra pessoa muito interessada em comprar, ele quer muito aquele terreno, por alguma razão, por algum motivo, é próximo do trabalho dele e por isso ele quer construir uma casa lá, ou porque é próximo da casa da mãe dele, por isso ele quer aquele terreno para construir ali, é próximo da escola do filho, e por isso ele quer aquele terreno, porque o terreno é próximo do fórum, ele quer construir ali o seu escritório de advocacia, enfim, tem alguma razão, que faz com que a pessoa se interesse muito por aquele terreno. Então, pode ser que ele acabe fazendo uma oferta acima do valor de mercado. Então, ele pode acabar adquirindo aquele imóvel, por exemplo, por 105 mil reais, por 110 mil reais. Olha só, então ele vendeu, ele acabou comprando o imóvel acima do valor de mercado. Porque o vendedor não estava disposto a vender, mas diante de uma oferta acima do valor de mercado, ele achou interessante e acabou se desfazendo, acabou vendendo o imóvel acima do valor de mercado, mesmo acima do valor de mercado. Valor da ação. Depende do objetivo perseguido. Da mesma forma que nós falamos sobre o valor do imóvel, nós temos lá 3 formas de atribuir valor. Olha só, valor venal, valor declarado na escritura, valor de mercado. Nós temos aqui que com a ação também é da mesma forma. Então, vai depender do objetivo que está sendo perseguido. Temos aqui, então, valor nominal da ação, resultante da divisão do valor do capital social pelo número de ações.
onde o estatuto da sociedade pode expressar esse valor ou não. Então, vamos tentar trazer um exemplo aqui fácil. Capital social da empresa, R$ 100.000. Número de ações, 100 mil ações. Se nós temos um capital social de R$ 100.000 e nós temos 100 mil ações, se nós dividirmos R$ 100.000 por 100 mil ações, nós temos que o valor nominal de cada ação é R$ 1, certo? Então, R$ 1 vezes 100 mil, nós vamos ter o total de R$ 100.000, certo? Então, capital social, R$ 100.000, quantidade de ações, 100 mil ações. Se nós dividirmos R$ 100.000 por 100 mil ações, nós temos que o valor nominal de cada ação é R$ 1. Pessoal, eu estou tratando aqui de um exemplo, certo? Então, o valor nominal pode ser diferente, pode ser R$ 2, R$ 3, R$ 10, R$ 20, R$ 100, R$ 1.000, certo? Então, eu estou trazendo um exemplo para poder ficar fácil a conta. O Estatuto Social pode expressar, pode indicar esse valor nominal ou não. Então, às vezes, o Estatuto Social vai dizer, ó, o valor nominal da ação é R$ 1. Ou, às vezes, o Estatuto Social não vai mencionar o valor nominal da ação. Valor patrimonial, resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de ações, né? Resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de ações. Então, nós teremos o valor patrimonial. Qual é o patrimônio da empresa? Quais são os bens da empresa? Aí tem lá imóveis, tem veículos, tem caminhões, tem maquinários, enfim, tem uma série de bens, tem estoque, né? Então, tem patente, tem vários bens, né? Então, você vai pegar o valor desses bens, né? É feito um balanço patrimonial, né? O contador da empresa realiza um balanço patrimonial, verifica-se qual é o valor do patrimônio da empresa, e esse valor vai ser dividido pelo número de ações, certo? Esse valor vai ser dividido, então, pelo número de ações. Vamos imaginar que o capital da empresa é de R$ 1 milhão, e ela tem 100 mil ações, então nós vamos ter aqui um valor patrimonial de R$ 10 cada ação. Teremos, então, aí um valor patrimonial de R$ 10 cada ação. 1 milhão dividido, então, por 100 mil. Né? R$ 1 milhão, o patrimônio da empresa, dividido por 100 mil, que é a quantidade de ações, teremos, então, o valor patrimonial de cada ação. Ela é apurada por demonstrações contábeis. É o balanço que é realizado pela empresa. É feito um balanço para verificar o valor do patrimônio da empresa. Valor de negociação. Valor de negociação. É o preço que o titular da ação consegue obter na sua alienação, na sua venda. Então, quando você compra ações de uma empresa, né, e depois de valorizar ou não, muitas vezes até perde valor, o acionista vende essas ações. Se ele vender acima do valor que ele pagou, ele teve lucro. Se ele vender abaixo, ele teve prejuízo. Se ele vender pelo mesmo preço, ele não obteve lucro, né? Então, o preço dessas ações é chamado de valor de negociação. Esse valor é influenciado por fatores econômicos, né? Perspectivas de rentabilidade da empresa, patrimônio da empresa, desempenho da empresa no setor, conjuntura macroeconômica, né? Então, de manhã, a ação está subindo. Depois do almoço, a ação está descendo, certo? Está caindo o preço. Então, vários são os fatores, né? Então, uma guerra, né? O coronavírus, né? Então, vários são os fatores. A queimada na Amazônia, a queimada no Pantanal, tudo isso interfere no valor das ações. Tudo isso, alguma coisa que acontece lá na China, lá nos Estados Unidos, interfere no valor das ações aqui no Brasil, né? Então, o valor que essas ações são vendidas se chama valor de negociação das ações. Depois nós temos o valor econômico. É calculado por avaliadores de ativos através de técnicas específicas. São aquelas pessoas que trabalham lá na Bolsa de Valores, em grandes corretoras de valores imobiliários, né? Por meio de sistema chamado de fluxo de caixa descontado, né? E representa o que é racional pagar por uma ação. Então, quando você quer comprar ações no mercado financeiro, ações na Bolsa de Valores, é muito comum que você contrate pessoas especializadas, corretoras, né? E essas pessoas vão dar opinião, né, para você sobre o valor econômico. Ó, o que compensa você pagar? Bom, vale a pena você comprar a ação da Petrobras e não da Vale do Rio Doce. Compensa você comprar ações dessa empresa e não daquela. Então, ele vai fazer uma série de cálculos, né, e vai lá determinar o que ele acha que é interessante, né, o que ele acha que é o valor econômico, que é o valor, né,
que vale a pena gastar adquirindo as ações de uma sociedade anônima. Preço de emissão. Aí nós temos aqui ainda o preço de emissão. É o preço pago por quem subscreve a ação, à vista ou não. Então, quando eu digo à vista, é porque o pagamento é à vista. Quando eu digo não à vista, é porque esse pagamento pode ser a prazo e esse pagamento também pode ser parcelado. Então, nós temos aqui que preço, né, de emissão é o preço pago por quem subscreve a ação. Então, quando a sociedade anônima disponibiliza essas ações, né, e alguém se interessa, ele vai adquirir essas ações. Vai ocorrer, então, a subscrição da ação. E o preço pago por ele é chamado de preço de emissão. É quando as ações são criadas, é o início da empresa, é o momento de abertura da sociedade anônima. Esse preço é fixado pelos fundadores no momento da constituição da sociedade anônima. Então, a empresa vai surgir, vai ser aberta, vai ser constituída, né? Então, os fundadores vão fixar um valor para ela. Falar, o valor da ação vai ser R$1, vai ser R$2, vai ser R$10, vai ser R$100. Esses fundadores é que fixam esse valor. Ou pela Assembleia Geral, ou pelo Conselho de Administração, quando o capital for aumentado. Então, nós vamos ver que quando a empresa já está formada, já está constituída, já está criada, né, pode ocorrer da sociedade aumentar o valor, aumentar o capital. Então, a sociedade tem lá um capital de 10 milhões, por exemplo, ela quer aumentar o capital para 20 milhões. Né? Então, vão ser criadas novas ações. Então, já existe lá uma quantidade de ações da sociedade, só que ela quer criar novas ações para oferecer no mercado financeiro. Então, vai ter que ser atribuído o valor dessas ações. Então, são ações novas que são criadas numa sociedade que já existe. Né? Então, vai ser fixado um preço dessas ações e também é chamado de preço de emissão. Preço de emissão em ação com valor nominal. Preço de emissão em ação com valor nominal. O preço de emissão não pode ser inferior ao valor nominal. Nós já vimos no item anterior, né, como é que se dá o valor nominal. Então, o preço de emissão não pode ser inferior ao valor nominal. Vamos imaginar que o valor nominal seja de R$1. Né? Então, o preço de emissão tem que ser acima de R$1. Pode ser R$1, pode ser R$1,50, pode ser R$2, pode ser R$3, mas não pode ser 90 centavos. Né? Não pode ser inferior ao valor nominal. E se for superior, a diferença se chama ágio. Né? E se o valor for superior, a diferença se chama ágio. Então, imagine que o valor nominal é de R$1, mas, né, ela foi emitida pelo valor de R$3. Então, nós temos um ágio de R$2 por ação. Né? Então, nós temos aqui uma reserva de capital que poderá ser capitalizada, ou seja, será investida na própria empresa. Ampliação do parque industrial, investimento em novas tecnologias, enfim, a sociedade vai decidir o que vai ser feito com este ágio. Diluição do valor patrimonial. Diluição do valor patrimonial. Então, veja só, pessoal. Se a companhia efetivamente necessita de recursos provenientes da emissão de novas ações, os acionistas antigos devem suportar a diluição do valor patrimonial de seus títulos. Então, vai haver o que se chama de diluição, né, do valor patrimonial da empresa. Vai haver aqui a diluição do valor patrimonial da empresa. Então, imagina que a empresa tem um valor patrimonial de R$1 milhão, né, dividido aí em 100 mil ações. Só que vão ser criadas outras 100 mil ações. Então, veja só, a sociedade tem um valor patrimonial de R$1 milhão, né, R$1 milhão dividido por 100 mil ações, nós temos ali um valor patrimonial de R$10 por ações. Porém, serão subscritas outras 100 mil ações. Então, a sociedade anônima vai ficar com 200 mil ações. Ou seja, o valor patrimonial que era R$10 vai ser reduzido, vai ser diluído. Portanto, o valor patrimonial de 10 vai ser reduzido para R$5. Representa um certo prejuízo para os antigos acionistas, pois eles participam de uma sociedade em que o valor patrimonial é de R$10 e que agora vai ser reduzido para R$5. Então, eles vão ter que experimentar esse prejuízo. O valor patrimonial de cada ação vai ser reduzido de R$10 para R$5. Certo? Então, o valor patrimonial, R$1 milhão, né? O valor patrimônio da empresa, R$1 milhão, dividido por 100 mil ações, R$10 cada ação. Se subscrever outras 100 mil ações, teremos então 200 mil ações. R$1 milhão dividido por 200 mil ações
nós teremos que o valor patrimonial de cada ação será de R$ 5,00, ou seja, vai haver a diluição do valor patrimonial da ação. Diluição. Ações com valor nominal. Ações com valor nominal. É mais protegida da diluição pela razão da proibição de fixação de preço da emissão de novas ações abaixo do valor nominal. Então, se vai ser subscrita novas ações, essas novas ações não podem ser subscritas com valor abaixo do valor nominal. Então, se eu coloquei lá o valor nominal R$1, eu não posso subscrever novas ações com valor inferior a R$1. Pode ser a mais, que seria o ágio, mas inferior não. Então, isso traz uma certa proteção para a sociedade anônima, evitando, então, que novas ações sejam emitidas com valor reduzido, evitando, então, a diluição do valor das ações. Diluição, ações sem valor nominal. São as ações que não informam o valor nominal das ações no título. Então, o acionista tem um título que diz que ele é acionista, que comprova a quantidade de ações que ele tem. Lá nesse título, pode ter o valor nominal da ação ou não. Nesse caso aqui, se não tiver o valor das ações, nós vamos ver que existe a facilidade e economia na emissão de certificados de ações. Por quê? Porque esses certificados não precisam ser refeitos, não precisam ser substituídos. Podem continuar circulando, podem continuar sendo negociados, porque não menciona o valor nominal das ações, posto que seria dispensável a substituição dos certificados sempre que o capital social e, em consequência, o valor nominal fossem aumentados. Então, quando informa o valor nominal, toda vez que houver uma mudança de valor, tem que recolher todos esses certificados e emitir novos. Então, imagine a quantidade de ações, a quantidade de certificados que tem que ficar sendo recolhido, emitido novos, distribuídos novamente. Então, dá muito trabalho e um custo. Então, normalmente, essas ações não têm o valor nominal. Implica nessa facilidade, nessa economia. Porém, tem a desvantagem de permitir que o valor das novas ações podem ser inferiores ao valor nominal, já que no certificado não consta o valor nominal nesse título. Bom, item 9, tratando aqui sobre sociedade anônima e outras características. Vamos deixar para a próxima aula.